Olá, o Grandes Julgamentos começa agora. Neste programa, vamos acompanhar um caso que teve grande repercussão no país e na Justiça Militar. Em 30 de março de 2007, controladores de voo do Centro de Controle Aéreo de Brasília, o Sindacta-1, responsável por grande parte do tráfego de aeronaves no país, cruzaram os braços e interromperam os trabalhos em protesto. O setor aeroviário brasileiro passava por uma crise desde 2006, que só viria a se agravar. Naquele dia, pousos e decolagens em todo o país foram suspensos por quase 6 horas. Comandos da Força Aérea Brasileira tentaram intervir, mas não foram admitidos. Na decisão de primeira instância, 3 suboficiais da FAB foram condenados pelo crime de atentado ao transporte. O Ministério Público Militar recorreu e teve sucesso na apelação, conseguindo que os réus fossem condenados a 6 anos e 6 meses de prisão pelo crime de motim, previsto no artigo 149 do Código Penal Militar. Vamos ver como foi o julgamento. No início da sessão, os ministros Péricles Aurélio Lima de Queiroz e Carlos Vuik de Aquino se declararam impedidos. Em 2007, quando era coordenador e membro da Câmara de Coordenação e Revisão, relatei o inquérito 4155, que deu base na ação penal e na apelação hora julgada, no qual me manifestei contrário ao então arquivamento proposto pelo Ministério Público e rejeitado pela juíza auditora, na época, doutora Zilá Fadu. Então, registro, senhor presidente, o meu impedimento e as razões dele em não oficiar nesses autos. Muito obrigado. Também me declaro impedido que em 2007 eu era o comandante do Sindacta-1, onde os fatos ocorreram. Portanto, me declaro impedido de acompanhar esse processo. O relator da matéria foi o ministro Marco Antônio de Farias. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a sentença do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica, da primeira auditoria, 11ª CJN, o qual absolveu o ex-sargento da Aeronáutica Wellington Fábio Lima da Rocha, do crime de motim, artigo 149, inciso 1 do CPM, e condenou os suboficiais da Aeronáutica José Tadeu Tavares, Luiz Marques e Florisvaldo Salles pela prática de atentado contra transporte, artigo 283 do CPM. A reprimenda de 3 anos de reclusão com o direito de apelar em liberdade e a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena. Os réus foram denunciados por motim em razão de terem, em 30 de março de 2007, participado da paralisação ou greve dos controladores de voo da FAB. A denúncia prossegue, narrando em síntese o seguinte: 1. Que o réu, suboficial Marques, e outros denunciados radicalizaram o movimento dos controladores, ordenando a suspensão de todas as decolagens. 2. Que a ação resultou na maior paralisação das operações aéreas da história da aviação brasileira, com irreparáveis prejuízos à população e à aeronáutica. 3. Que os agentes descumpriram o modelo operacional, norma técnica que foi editada pelo comandante do Sindacta-1, substituindo-se ao comando regularmente constituído e recusando-se a efetuar o controle do tráfego aéreo sem justo motivo. 4. Que o major aviador Jarbas, chefe do Centro Operacional Integrado, COI, questionou o suboficial Salles, supervisor do APP, Aproximação Diária de Brasília, se teria condições de receber o Força Aérea 01, avião que conduzia o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, e que o réu hesitou em responder, e depois de instado a fazê-lo, disse não, sendo conivente com a situação de caos instaurada. 5. Que por volta das 19 horas daquele dia, o então coronel Aquino, hoje eminente ministro dessa Corte Superior, comandante do Sindacta-1, convocou os 4 militares mais antigos presentes
para que se reunissem com o Major Brigadeiro do Ar, Ramon Borges Cardoso, diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECEA, que naquela ocasião, o segundo sargento Fábio Lima, adiantando-se aos mais antigos, dentre eles, suboficial Marques Tadeu Salles e o primeiro sargento Roberto. Então, o segundo sargento Fábio Lima declarou para o coronel Aquino, por mais de uma vez, que ninguém sairia das dependências do ACCBS e que só falariam com a ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República ou com outro interlocutor designado pelo chefe do Estado brasileiro. 6. Que, posteriormente, o coronel Aquino foi à sala do ACC chamar os 4 controladores mais antigos para a reunião prevista com o Major Brigadeiro do Ar Ramon, não tendo sucesso. E 7. Que o comandante da Aeronáutica, na época, Tenente Brigadeiro do Ar Saito, em seu depoimento, disse que pretendia dar voz de prisão aos controladores, mas houve impedimento de tomar esta medida porque o presidente Lula havia designado o então ministro Paulo Bernardo para ir ao local negociar com os controladores e encerrar o problema. O MPM retomou o pleito de condenação dos réus pelo crime de motim, artigo 149. O Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica condenou por desclassificação os réus pela prática do crime de atentado contra o transporte, artigo 283 do CPM, e absolveu os demais acusados. O MPM interpôs a presente apelação visando a desclassificação da condenação dos réus para o crime de motim e o aumento da pena base aplicada. Seguiu-se a sustentação do representante do Ministério Público Militar, autor da apelação. Ele enfatizou a gravidade do caso. Muito embora a sentença esteja correta na parte da responsabilidade, ao meu viso, erra profundamente na condenação nesse tipo penal. E estes fatos que são trazidos à lume agora, do tribunal, em apelação, talvez sejam, com certeza, o mais grave fato trazido à apreciação da Justiça Militar nos últimos tempos. Um dos mais graves motins dos últimos tempos. E vejam bem, não há como se querer aqui dar um contorno diferente e se tirar do 149, né, que é o motim, que topologicamente está situado no título dos crimes praticados contra a autoridade e a disciplina militar, para colocar num tipo penal subsidiário que tem um outro objeto jurídico a ser tutelado. Exatamente subsidiário, inclusive com igual definição lá no Código Penal Comum. Esse é um crime tipicamente militar, propriamente militar. E as condutas aqui, desta forma de sindicalização, de greve, que causaram o caos no Brasil inteiro, né, que causaram assim, uma repercussão negativa das Forças Armadas, da hierarquia, da disciplina, da Força Aérea em especial, no Brasil e no mundo, não podem ser subsumidos como um mero, apesar de grave, crime contra atentado a transporte. O que se foi ofendido aqui foi disciplina militar, autoridade militar, ao ponto de comandantes militares terem que sentar em balcão de negociação, de fazerem concessões a subordinados, a amotinados. Vamos a um rápido intervalo. Na volta você confere a argumentação da defesa e o voto do ministro relator, neste caso que teve grande repercussão na Justiça Militar. O Grande Julgamento está de volta. Vamos continuar acompanhando a sessão em que o Superior Tribunal Militar condenou à prisão 3 suboficiais da Força Aérea Brasileira pelo crime de motim. O advogado de defesa afirmou que não existe nos autos prova de que houve uma ordem a ser desobedecida. Desta forma, segundo ele, não estaria caracterizado o motim. Por que não é possível o motim?
Por que na primeira instância não houve condenação por motim? Porque não houve ordem a ser descumprida. Na verdade, é um caso complexo e eu tenho que dizer, os fatos ocorridos no dia 30/3 de 2007, eles não são idênticos ao que ocorreu em Manaus e Curitiba. Não são. Se analisarmos os 3 autos, verificaremos que existem diferenças. E a principal delas, que está muito bem comprovada nos autos, tanto nas alegações escritas na primeira instância, quanto nas contras-razões à apelação do MPM, é que somente em Brasília foi acionado um plano de reunião por um oficial subalterno que não era o comandante do Sindacta 1. Isso está provado. Né? Peço vênia, né, para citar o nome do atual ministro Aquino, mas vai ser necessário, por causa de que o mesmo, como ele mesmo informou, era o comandante, mas o próprio coronel Aquino tem prova nos autos com as palavras dele mesmo, tá, em sede de PM, dizendo que ele não deu ordem nenhuma com um plano de reunião. O que aconteceu naquela data de 2007? A mídia exagerou, e tem provas nos autos de que a mídia proferiu notícias que não eram verdadeiras. Isso está tudo provado nos autos. Então, Vossas Excelências, inicialmente eu peço que Vossas Excelências, todos os ministros, militares e civis, que julguem esse caso, que não julguem esse caso da mesma forma que foram julgados os casos de Manaus e Curitiba, porque existem particularidades e certamente o nobre relator, e o relator e revisor e a equipe jurídica verificaram isso. Meu tempo é curto, né? Eu já falei, eu vou tentar agilizar o máximo, resumir o máximo, né? Para poder Vossas Excelências considerarem improvido o recurso do Ministério Público Militar, pois não existe ordem. Se não existe ordem, não existe motim. E um detalhe importante, esse caso ele é tão complexo desde o início, lá em 2007, que os próprios membros não houve a prática do crime previsto no artigo 149 de motim, posto que o objetivo dos 3 primeiros apenados foi prevenir colisões de aeronaves, e era seu dever legal, de acordo com o item 8.1 da IMA 100-12, evento 209. Não há provas nestes autos da existência de suposto manifesto para a convocação de controladores para o SINDAC. E isso foi dito por 37 testemunhas durante o IPM. Não houve manifesto. Fizeram um texto, colocaram na internet, depois para a televisão, sem assinatura, sem nada. Os argumentos da defesa não convenceram o relator do processo no STM. O ministro Marco Antônio de Farias foi enfático na narração dos fatos. Os réus militares praticaram conduta típica prevista no artigo 149, inciso 1 do CPM, quando, desrespeitando a hierarquia e disciplina da caserna, amotinaram-se com o objetivo de forçar o Estado a atender às suas reivindicações. O Estado deve ser dado provimento ao recurso ministerial para que os réus S.O. Tadeu, Marcos e Salles, os quais agirem em concurso e unidade de desígnio, sejam condenados como incurso no artigo 149, inciso 1 do CPM. A conduta individual revela como agiram em comunhão de desígnio, contrariando ordens existentes, cada um deles, para chegar à paralisação das atividades de controle de tráfego aéreo e gerar a reunião de cunho sindical, envolvendo o ministro de Estado em detrimento da ordem militar. Se não vejamos, o S.O. da Aeronáutica Marques foi quem ordenou a paralisação dos voos. O S.O. da Aeronáutica Salles, supervisor do APP-DS, responsável pela aproximação de aeronaves na área de Brasília, e que, na condição de elo entre o centro de controle e a torre, não verificou a origem da ordem de suspensão de decolagem, mesmo ciente do modelo operacional. Ainda induziu o supervisor de Anápolis a suspender as decolagens daquela base aérea. E o réu S.O. Tadeu, supervisor da região Rio, que, conforme o seu próprio depoimento, entre aspas, o depoimento dele, incumbia-lhe manter a regularidade da parte operacional e qualquer problema ou ocorrência naquela parte, quer de ordem técnica, quer de ordem administrativa, em geral, tomar providência. Dessa forma, ele suspendeu as decolagens, sem sequer saber dizer de quem partiu a ordem para paralisar o tráfego aéreo.
nos termos do artigo 53 do CPM, tendo agido em coautoria para a prática delitiva de motim, contra eles deve incidir a pena combinada no tipo penal. À luz do sistema trifásico, passa-se a dosimetria da pena do réu. Na primeira fase, verifica-se a intensidade do dolo, acima da esperada, mesmo para esse tipo de crime. Isso porque, para a consecução de seus desideratos, foram envolvidos mais de 50 militares, tanto para garantir o resultado criminoso, como para justificar a sua conduta. No contexto do suposto tumulto, os réus não eram vítimas, mas sim indutores da situação e agentes diretos do delito. A extensão do dano também deve ser considerada negativamente no cômputo da pena base. Grande parte do tráfego aéreo ficou paralisado pelo período de 5 horas ininterruptas, atingindo imensurável número de usuários, e houve empresas que suportaram enormes prejuízos com a paralisação de suas atividades. Além disso, ocorreram diversas consequências reflexas, as quais extrapolaram o período de interrupção até que o sistema fosse novamente normalizado. O relator votou pelo provimento da apelação do Ministério Público Militar. O motim integra o grupo dos mais nefastos crimes militares, porque mira sem escrúpulos nas raízes das crenças mais valiosas, os pilares da hierarquia da disciplina. A traição atinge o âmago das Forças Armadas, reduzindo a pó os juramentos estatutários que os agentes militares realizaram perante a bandeira nacional. Em regra, o crime de motim compromete a ordem pública e a constitucional, podendo conduzir a sociedade para o mais completo caos, pois ataca totalmente a eficiência da maior ferramenta de defesa do Estado. Após a consumação, há um elevado custo moral, demandando longo tempo para que o péssimo exemplo plantado pela ação criminosa seja extirpado do seio da caserna. Senhor presidente, senhores ministros, nesse contexto evidencia-se o exercício da essencial competência constitucional da Justiça Militar da União, sendo o único ramo apto, por sua especialidade, a recompor os valores invertidos pelos delituosos. A priorização de interesse privado em detrimento do público, mediante a prática de motim, mostra-se tão grave que, se for executada em tempo de guerra, os infratores poderão ser condenados à pena de morte, nos exatos termos do artigo 368 do CPM. Abro aspas, motim, revolta ou conspiração, artigo 368. Praticar qualquer dos crimes definidos no artigo 149, motim, e seu parágrafo único, e no artigo 152, 2 pontos. Pena aos cabeças, morte, grau máximo. Reclusão de 15 anos, grau mínimo. Aos coautores, reclusão de 10 a 30 anos. Fecha aspas. Como consignado na sentença recorrida, havia um forte ambiente reivindicatório de cunho político sindical, instaurado a partir do acidente envolvendo o voo da Gol 1907, ocorrido em 26 de nove de 2006, em que 154 pessoas perderam suas vidas. Em razão disso, a crise não foi resolvida segundo os instrumentos da caserna, mas mediante a intervenção política. Os rebelados, ao arrepio de toda a cadeira hierárquica, negociaram diretamente com o então ministro de Estado, Paulo Bernardo, o qual, representando na ocasião o próprio presidente da República, elaborou a minuta de negociação antes destacada. Dou provimento ao apelo ministerial para, reformando a sentença FOR, desclassificar, nos termos da denúncia, a conduta dos agentes para o crime militar de motim, artigo 149, inciso 1 do CPM, fixando para todos os réus, suboficial da Aeronáutica Luiz Marcos, Lorisvaldo Salles e José Tadeu Tavares, a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, sem direito ao suicídio, por expressa vedação legal, e a reprimenda acessória de exclusão das Forças Armadas, artigo 102 do CPM. Fixo para fins de cumprimento da pena o regime inicialmente semiaberto, na forma do artigo 61, caput do CPM, combinado com o artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do CPB, e este é o meu voto, senhor presidente. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, você acompanha o voto do ministro revisor e a conclusão deste julgamento no Superior Tribunal Militar. Até já!
O Grandes Julgamentos está de volta com a última parte da sessão do STM. 3 militares da Força Aérea Brasileira foram condenados pelo crime de motim. O caso teve repercussão nacional em 2007, quando o tráfego aéreo ficou interrompido em todo o país. O próximo a votar foi o revisor, ministro Arthur Vidigal de Oliveira. Ele acompanhou o relator, pontuando também discordâncias com os argumentos apresentados pela defesa. Assim, conforme já mencionado anteriormente, a conduta ilícita dos militares ficou devidamente subsumida ao tipo penal do 141, inciso 1 do CPM, no momento em que decidiram radicalizar o movimento reivindicatório e determinar a paralisação do tráfego aéreo na área do SINDACTA 1, bem como por terem conjuntamente desafiado a ordem dada pelo comandante do SINDACTA 1 de reunir os 4 militares mais antigos para uma reunião, permanecendo aglomerados dentro da sala de controle após a ordem de suspensão das decolagens. No tocante ao argumento defensivo da excludente de antijuridicidade em face do estrito cumprimento do dever legal, creio que não há qualquer fundamento nessa tese capaz de fazê-lo ser acolhido. Ao contrário, os militares deixaram de cumprir com o dever do qual estavam incumbidos e promoveram a desordem, a insubordinação dentro daquela OM. Nesse ponto, a defesa tenta criar a falsa impressão de que não ocorreu o ilícito penal, em face de que os militares terem alegado que a suspensão das decolagens foi determinada com vistas à manutenção da segurança de voo, devido à aglomeração de pessoas formada dentro da sala de controle, que estaria atrapalhando os operadores devido aos ruídos altos existentes. De igual modo, tudo que já foi repassado não se sustenta o argumento de que os supervisores agiram com boa fé na preservação da segurança. Na verdade, a intenção foi aderir ao movimento e radicalizar, paralisando as atividades de controle de tráfego aéreo, sem que houvesse justa causa para isso. Repito. Isso fica evidente ao se constatar que o tráfego aéreo foi restabelecido apenas quando ocorreu a negociação política com o representante do governo federal. Isso é incrível, quer dizer, tinha um problema e rapidamente se resolveu quando se assinou um documento com o representante do governo federal, o então ministro Paulo Bernardo. Na realidade, o objetivo da paralisação foi dar força ao movimento reivindicatório, sob a justificativa nebulosa de que pretendiam manter a segurança de voo. Desse modo, é frágil o argumento de atipicidade das condutas, bem como de ausência de prova quanto à materialidade e autoria do delitivas, trazida pela defesa, constituída pelos acusados. Analisando o conjunto probatório, principalmente as provas testemunhais, verifica que os apelados, efetivamente, em comunhão de desígnios, com o objetivo de apoiar o movimento dos controladores de tráfego aéreo, determinar a suspensão das decolagens, assim como acatando a ordem dada pelo sargento Fábio Lima, negaram-se todos a obedecer à convocação do comandante SINDACTA 1 para a reunião do diretor-geral do DSEE, além de deixarem claro que somente conversariam com um representante político indicado pelo governo federal. Nessa toada, admitir que os militares se reúnam no intuito de respeitar regras e regulamentos para negar conjuntamente o cumprimento a uma ordem emanada de seu comandante, pressupõe admitir a extinção da própria instituição militar. Do contexto dos autos, fica clara a existência do dolo em realizar a paralisação, bastando observar os depoimentos testemunhais. O acerto em suspender as atividades de controle de tráfego aéreo aconteceu em uma reunião realizada entre o suboficial Marques, sargento Roberto e o civil CTA Espinola. Tendo os suboficiais Salles e Tadeus aderido ao movimento, cumprindo e repassando a ordem de suspensão das decolagens, sem contestarem ou procurarem seus superiores a fim de cessar o movimento. Assim, por estarem comprovadas a autoria e materialidade, e não ser o caso de aplicar as teses abarcadas pela defesa, imperativa a reforma da sentença condenatória na forma requerida pelo Ministério Público. Assim, por estarem comprovadas a autoria e materialidade, e não ser o caso de aplicar as teses abarcadas pela defesa, imperativa a reforma da sentença condenatória na forma requerida pelo Ministério Público. O ministro-presidente colocou em discussão os votos do relator e do revisor para iniciar a votação. A turma, então, está em harmonia em dar provimento ao apelo ministerial e condenar os 3 réus a apenas de 6 anos e 6 meses de reclusão sem direito ao sursi e a reprimenda acessória de exclusão das Forças Armadas. Em discussão, o ministro José Coelho Ferreira interviu, questionando sobre a possibilidade de ter havido promoção dos réus. A corte discutiu as implicações. Uma indagação ao ministro Farias. Algum desses apelados foi promovido a oficial? Essa é uma pergunta que eu faço, suboficial Luiz Marcos, Floresvaldo,
o Tadeu? É porque se algum deles foi promovido já a oficial, talvez o ministro Amaral possa informar isso. Se foi algum deles já foi promovido, a pena acessória não se aplicaria a ele, porque apesar de ele ter cometido o crime como praça, nesse caso, sendo oficial hoje, não se aplicaria. É só uma indagação que eu estou fazendo quanto a isso. E eu, se não estou equivocado, eles vieram da primeira instância, né, ministros, senhores ministros, sem aplicação da pena do 102. Então, agora é que está sendo aplicado. Eu tenho entendimento de que, mesmo sendo recurso da defesa, eu aplico o 102, independentemente de haver o recurso ou não, porque eu entendo que é matéria de lei, ex lege, portanto, tem que ser aplicado. Mas só essa indagação é uma dúvida lateral, mas que é relevante, considerando saber se houve alguém deles que foi promovido ou não. Quanto à promoção, não consta nos autos, mas eu acredito que não tenha sido, porque, senão, ele não teria esse tratamento de suboficial até o final dos autos. Acredito que não tenha sido promovido. Foi promovido um deles... Ministro Farias, só para tirar uma dúvida aqui nós temos dois ministros que foram diretores da área de pessoal, no meu tempo de Marinha, quem está subjúdice não é promovido. Não pode ser promovido. Né? Não pode ser promovido. Não existe promoção para quem está subjúdice. Não tem. Ao final, a decisão foi unânime. Então, a turma está em harmonia em condenar a 6 anos e 6 meses. Por unanimidade, o voto da turma. Eu agradeço a presença do doutor Diógenes Gomes. Até uma próxima oportunidade. O Grande Julgamento de hoje fica por aqui. Assistam nossos programas também pela internet, tvjustiça.jus.br ou no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!